tempo, não vambora para o vídeo. Eu já tinha como decisão sair no final da temporada. Essa era uma decisão que eu já tinha tomado, vinha amadurecendo há algum tempo, tinha tomado. Com a derrota do Fluminense, uma derrota dura, difícil, eu achei que o presidente Júlio precisava de um pouco mais de tempo para fazer o planejamento 2026. Ou seja, uma semana mais parece pouco, mas no final de temporada é bastante no planejamento. Então, eu achei por bem sair e dar mais tranquilidade para que quem está lá, o Rui, profissional muito qualificado, o Muricy, agora o Márcio, que é o superintendente do Júlio, o próprio presidente Júlio, tivessem mais tranquilidade nessa reformulação. Eu deixei diversos pontos que eu acho importantes para que o presidente faça na reformulação estrutural de 2026. Aquela derrota, ela é de todo mundo, né? Dos jogadores, da comissão técnica, da diretoria, do presidente, de todos nós. Então não há um culpado para aquela derrota, né? Na verdade, é como um mérito. Quando ganha é de todo mundo, quando perde é de... Bem, sobre o time, que vai pegar o Internacional, voltam Rafael e Sabino e boas chances para Ferreirinha e Luciano, amenizando os problemas do técnico Hernan Crespo. Arboleda e Wendel, talvez para o final de semana. O São Paulo, apesar da derrota e de todo esse momento que não é bom, ainda é o 8º colocado e só depende de si para ficar na torcida de uma pré-Libertadores, dependendo do resultado da Copa do Brasil, Bruno. Boa, Rafa. O regime é presidencialista, e isso não quer dizer que eu não concorde. O presidente tomou uma decisão no começo do ano que a gente não íamos fazer contratações e teríamos que dar superávit. Essa foi a decisão tomada pelo presidente. O único jeito de dar superávit era vendendo atletas. Então, portanto, eu segui uma determinação do presidente e volto a dizer, todas as vendas que fizemos, elas são coletivas. Então, eu participei de todas. Eu não estou aqui dizendo, não, o presidente queria vender, eu não queria. Se eu fizesse isso, eu estaria sendo mentiroso. Todas as decisões de venda, eu, o Rui, o Muricy, o Fernando, o Nelson e o Júlio discutimos. Chegamos à conclusão que deveríamos vender pelo valor que tínhamos. Então a decisão é coletiva. Eu sempre digo isso, a decisão da venda não foi do Júlio, a decisão foi de todos nós. Todos nós pensamos juntos e vendemos. Quanto ao valor, essa discussão de valor, eu acho que ela é uma discussão tola, porque ela é uma lei de oferta e de procura. O mercado te chega com uma proposta. É claro que o mercado, ao saber que o São Paulo está num momento financeiro mais difícil, a proposta vem menor. É natural, porque assim, ó, estão com dificuldade, vamos fazer uma proposta. A gente busca o máximo possível e faz a venda do atleta. Então, baixo ou alto, essa é uma discussão que não cabe. Cabe proposta que você tem, necessidade que você tem de venda. Precisávamos correr atrás de um superávit. Essa foi a decisão. Eu acho que aí você pode entrar numa questão de conceito. É assim que tem que ser? Não é? Aí é uma outra discussão que eu acho que nem cabe aqui, porque aí são pensamentos. Eu posso ter um pensamento, o presidente pode ter outro. Diante do pensamento que foi colocado de ter superávit esse ano, o único jeito de ter esse superávit era vendendo atletas. Para te falar a verdade, querer vender, eu não queria vender nenhum deles. Né? Todos eles eu acho que poderiam evoluir e dar mais ao São Paulo. É claro, porque depois que eles vão, você olha, fica mais fácil. Mas a gente sempre achou que o William seria um jogador que teria um crescimento maior ainda aqui. E ele está tendo mais destaque. Mas, enfim, isso é muito comum. Eu gostaria, eu acho que não sou eu gostaria, o presidente Júlio gostaria, o Muricy gostaria, o Rui. Todos nós gostaríamos que esses meninos ficassem 2, 3, 4 anos conosco e a gente pudesse maturar mais. Mas aí é uma situação financeira, que você tem que buscar recursos para manter o clube. Então, você acaba não conseguindo que eles fiquem mais tempo. Eu acho que isso tem que mudar, eu acho que há uma questão que me incomoda muito, isso é uma coisa muito pessoal. Eu acho que a gente fala demais, o São Paulo passou a falar só de dívida. E isso quer dizer que eu acho que a dívida é desimportante? Claro que não. Nós temos que falar mais em receita. Como conseguir mais receita? Como buscar mais receita? É mais receita com marketing? Como gastar menos no dia a dia? Onde a gente pode gastar menos? Será que é só no futebol? Será que não tem outras áreas que a gente tem que gastar menos? Será que a gente não tem que fazer alguns processos para arrecadar mais? Será que a gente não tem que investir mais no futebol para também arrecadar mais? Aí são pensamentos, né, que eu acho que esse debate vai surgir mais adiante. Mas para o quadro atual, a gente não tinha outro caminho que não fosse esse para ter um superávit. É muito relativo. A gente não gastou em transferência. Isso era uma decisão que nós tomamos no início do ano. Não tinha nenhuma exceção. Nenhuma exceção. Tá. Não podemos contratar nenhum jogador pagando transferência.
Ah, mas você paga a luva. A luva você paga para qualquer atleta. É um engano. Não, mas você não paga a transferência, mas paga a luva. Mesmo quando você paga a transferência, você paga a luva. Porque a transferência você paga para o clube. A luva você paga para o atleta. Então, qualquer atleta que chega ao clube tem luva, independente de ter transferência ou não. Então são coisas diferentes. Nós contratamos jogadores visando um equilíbrio do time. E aí tem a questão do ano. Alguns renderam, outros não renderam. O Oscar, por exemplo, se machucou, teve um problema. Se machuca primeiro, depois teve um problema de saúde. E perdemos o Oscar, que era um grande nome para a temporada, um nome novo para a temporada. Aí a gente tinha o Caleri, perde o André, né? Aí perde o Rian, aí todas lesões traumáticas. Né? Tivemos o problema do Lucas, a dificuldade na resolução do problema do Lucas. Né? Então, eu acho que nós temos, e disse isso inclusive ao Muricy e ao presidente Júlio, se todos os jogadores que nós temos nessa temporada, que por motivo de lesão ou de doença, que foi o caso do Luiz e do Oscar, estiverem na próxima temporada, nós já vamos ter um time mais forte. Aí talvez com 2, 3, 4 reforços a gente tenha um time mais forte. A gente ainda nem conseguiu ver todos esses jogadores simultaneamente em campo. Né? A gente fala, teve um jogo contra o Corinthians que tinha Caleri, Luciano, Oscar e Lucas. Que a gente fez uma partida brilhante contra o Corinthians no Morumbi. Quantas vezes a gente pôde pôr esses 4 jogadores, que era a base do time que a gente imaginava, em campo simultaneamente? Então, vamos ver na próxima temporada como vai ser. Eu não estarei lá, mas estarei na torcida para que dê tudo certo. Eu entrei para fazer gestão. O São Paulo de 2012 a 2021 não tinha nenhum título, uma final. Eu fiquei de 21 a final de 25, 5 anos, 5 finais, 3 títulos. Então, eu acho que o meu trabalho tem resultado ainda mais no universo que eu vivi praticamente sem recursos. Eu deixei um superávit entre compras e vendas até de 300 milhões. Entre o que eu gastei adquirindo atletas e o que nós vendemos em atletas em 5 anos, deu mais de 300 milhões de superávit. Isso da dívida do São Paulo. Só de venda de atleta versus compra de atleta. Então eu fiz o trabalho que eu achava que tinha que fazer. Eu acho que eu fiz um São Paulo melhor do que eu encontrei e eu acho que o São Paulo vai continuar evoluindo. Eu acho que tem muito a ser feito e o São Paulo vai continuar traçando o seu caminho. Eu tenho muita tranquilidade, né? Também dando aqui para você, primeira vez que eu falo disso, nunca nem sequer comentei isso com o presidente. Eu tive 2 ofertas de clubes da primeira divisão, um grande clube, um clube mediano, para assumir a área de futebol desses clubes ao longo desse meu período. Eu nunca fiz porque esse não é o meu caminho. O meu caminho era ajudar o São Paulo, eu tenho minhas empresas, meu negócio, eu não queria continuar no futebol, agradeci os presidentes que me procuraram e disse que não queria seguir nesse caminho. Então eu acho que a gente tem um trabalho bem feito, um trabalho que vai continuar, porque esse trabalho não é só meu, né? Ninguém faz nada sozinho, o trabalho era junto com o Rui, com o Muricy que continuam, com o presidente Júlio que também participava. O trabalho vai seguir, eu tenho certeza que o Júlio vai conseguir melhorar até o final da sua gestão, torço para isso, para que ele tenha sucesso, para que o São Paulo tenha sucesso. Aderência das organizadas ainda. Também teve grafite novo caprichado contra o Casares nos muros lá do Morumbi. Esse é o protesto, as imagens do protesto. Mas a grande questão que fica agora, né, Tironi, é como o São Paulo vai se comportar nessa partezinha final da temporada, já com a troca ou com a saída do Carlos Belmonte, diretor de futebol, na sexta-feira, depois de um 6-0, jogando para definir a parte de baixo da temporada contra a Inter e Vitória, e também o 8º lugar hoje é do São Paulo, né? O São Paulo Só não depende faz, dele. O São Paulo não faz. Então, mas até aí, né, Gerson? Talvez esse seja o problema. Exato. Vai jogar um time que tomou 6 contra um time que tomou 5. Né? Vai entender esse jogo aí. Você fez uma boa comparação. Há 10 anos, hein? Há 10 anos? Há 20 anos. Há 20 anos, hein? Eram os 2 times que disputavam as finais da Libertadores, os títulos mundiais, né? O São Paulo foi campeão em 2005 do mundo, o Inter foi campeão em 2006 do mundo, ganhando do Barcelona. Inclusive agora o Abel Braga era o técnico do Inter dessa grande fase. Mas, de novo, entre os 20 times da Série A é o único que não vai jogar em casa, nas 2 últimas rodadas. Né? E a grande questão para mim é se o presidente do São Paulo e essa nova direção querem o 8º lugar. Que a minha impressão é que eles não querem. Mas aí eu também tenho que separar um pouco as coisas. Eu tenho falado muito... a administração é horrorosa. O presidente do São Paulo, talvez a melhor solução fosse pedir a renúncia. Ele não tem mais credibilidade para governar, mas...
A comissão técnica e um grupo de jogadores que perderam de 6-0, eles precisam dar uma resposta. Aí é independentemente de condição, contusão, Lugar. porque aquilo lá é uma vergonha que os marca. Né? Então, na Vila Belmiro, na PQP, desculpe as palavras, eles precisam dar uma resposta para a dignidade deles, tanto o seu Hernan Crespo quanto os seus jogadores. Depois de perder, sofreram uma das piores, porque o dirigente, que é péssimo, ele não entra em campo. Né? Ele não toma gol. Tem todo o contexto que o Luiz Gustavo descreveu e nós fechamos com o Luiz Gustavo. Mas agora no jogo seguinte, quem tomou de 6 não pode tomar 6 de novo, tem que fazer alguma coisa, né? No campo que seja. Fora que vai ter um fator nessas 2 rodadas que daqui, eles não vão falar agora, só daqui 10 anos, 8 anos nos podcasts, tá? A Mala Branca tá rodando para tudo que é lado, mas para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Eles não vão confirmar, todo mundo vai negar, aí daqui 10 anos, quando tiver nos podcasts, eles vão contar, como o Tuta fez essa semana, contando que comprou um carro para a esposa dele, para rebaixar o Corinthians em 2007, ele dizendo, a hora que pingou a grana, eu fui comprei o carro para minha esposa, tal, com um carro zero ele comprou, para você ter uma noção quanto que foi a mala pro Grêmio derrubar o Corinthians aquela vez. De novo, os pontos corridos facilitam um pouco, porque tem tanta coisa em jogo para todo mundo que muita gente tem interesse mesmo em ganhar, mesmo sem incentivo, né? Não é só pela colocação, é por uma classificação, para ficar na primeira divisão. Então tem muito jogo. O que deve estar de dinheiro voando por aí, meu Deus do céu. Cara, fala, Massa. Esse é um jogo muito triste, né, cara? Triste, né? É um jogo triste no campeonato. Muito melancólico. É muito difícil. Os times estarem nessa... Aliás, o Júlio Casares e o Barcelos, o presidente do Inter, eles podiam dar o pontapé inicial os dois, até jogar um contra o outro, botar a camisa. Mas provavelmente eles vão sumir, né? Os dois. Provavelmente não estarão lá. Você no clube, né? Essa aí é no clube, isso. Cara, o momento do São Paulo é muito ruim. Muito ruim, em vários e vários aspectos. E um sinal é que eu perguntei sobre a venda de ingressos para São Paulo e Inter na Vila e minha resposta foi horrível a movimentação. Então vai ser o São Paulo jogando fora do Morumbi nesse momento, em busca de uma vaga na Libertadores, no estádio vazio, sob pressão de todos os lados, com o diretor saindo e dando entrevista contra o atual presidente. Então, assim, um cenário horrível do São Paulo. As coisas estão difíceis no Inter, claro, também foi goleado, luta contra o rebaixamento. O São Paulo, mesmo que não atinja esse objetivo, pelo menos está ali, continua na Série A. Mas o momento do São Paulo é muito duro. É o duelo dos desesperados no Vila Belmiro.